Marco Feliciano no Monarch Talks falando sobre o problema de escassez de mão de obra no Brasil, hein? Ele tem a solução? Será isso? Vamos ver. Nordeste, camarada com um salário mínimo R$1.000, ele é rei. Porque ele tem a casinha dele feita de barro. Puta! Pera que já começou. Peraí. Caralho, que frase. No Norte, Nordeste, camarada com um salário mínimo R$1.000, ele é rei. Você chega no Nordeste, o camarada com um salário mínimo e uma casa, ele é rei. Ele tem a casinha dele feita de barro, ele não tem energia, agora tem energia, mas ele não tem celular potente, ele não tem TV a cabo, ele não tem gasolina, até o burrinho ali. Ele com R$1.000, ele vai faz uma feira, ele vai querer trabalhar para quê? Brasil! Porra, eu já conseguiu me jogar meu... o que o Feliciano tá falando aí literalmente não é alegoria, é uma caricatura de um Brasil do passado. Durante muito tempo, inclusive, a própria mídia, né, o próprio jornalismo, ele fazia questão de tentar encontrar esses personagens para poder marcar essa caricatura de um Brasil que é muito lá do interior, onde o sujeito aparentemente vive feliz porque ele tem uma vida muito humildona. Só que o problema é que o Brasil mudou, cara. E essa mudança que a tecnologia trouxe, a evolução trouxe, ela também chegou nos interiores. Achar que no interior não tem telefone, como ele está falando aí, não tem internet, é de um desconhecimento absurdo. Historicamente, o brasileiro do interior é que saiu das suas casas procurando uma vida melhor e foi para onde? Para essa São Paulo aí, que hoje é gigantesca, graças ao trabalho de muito nordestino que foi para lá. Tá feliz ali, né? Pronto, então você incapacitou um povo todo. Então, você vê, o São Paulo cresceu pela força do nordestino. Foi eles que todo ajudaram mundo sabe, construímos São Paulo, o pessoal, sei lá, do norte vinha para cá e trabalhava. Já não descem mais para cá. Por que não desce mais para aí, Feliciano? Ela tá melhor ficar lá, né? Sim, ficaram tudo por lá. Porque existe um fenômeno em capitais, e São Paulo é o principal fenômeno que isso acontece, chamado inflação de imóveis, Feliciano. O cara em São Paulo paga 4, 5 mil reais num cativeiro, irmão. Como é que um cara que sai de uma cidade do Nordeste, do interior do Norte do Brasil, pra ir pra trabalhar em São Paulo, ele não consegue morar? Aí o cara pensa, pô, beleza, eu vou pra São Paulo, vou ganhar um pouquinho a mais, vai ficar tudo no aluguel. É por isso, meu consagrado, o sujeito hoje pensa duas vezes. Olha essa mensagem aí, ó. Resumindo, a solução para este infeliz é manter o povo miserável, para o povo ser obrigado a se sujeitar a salários baixos no lugar de dar dignidade. Exatamente isso. Quando você mais viu patrões reclamando de funcionário, que não querem trabalhar, quando foi? Foi naqueles anos do governo Lula onde os salários subiam. E aí, por conta dos salários subiam, o funcionário se sujeitava menos à humilhação. Ele falava, putz, foda-se, eu vou para o trabalho. E aí, a desculpa é sempre essa, de que as pessoas não querem trabalhar. Mas o que infelizmente nós vemos é isso, é que o desejo de uma classe patronal que existe ele não quer só funcionário, ele quer um funcionário humilhado. Tanto tenta achar qualquer mão de obra aqui que precise de força. Tenta achar um pedreiro para fazer qualquer reforma na sua casa. Um eletricista. Ninguém quer mais isso. Arranjar mão de obra qualificada no Brasil é difícil. Por quê? Porque passou-se a vida inteira pregando uma coisa que é bonito, mas é utópico. Não, você tem que ser advogado. Aí você cria 1 milhão de advogados por ano. E não cria não, amiguinho. É para isso que, inclusive, existe conselho de classe, para poder regular mercado de trabalho. Por que no Brasil... no Brasil falta médico? Falta. E por que não se forma mais médico? Porque, literalmente, o Conselho Regional de Medicina não deixa. Porque mesmo quando tem faculdade particular que cobra 8 a 10 pau, ainda assim é difícil essa galera entrar e virar médico. Por quê? Porque é um funil. E não vem com esse papo de falar que isso é para melhorar a qualidade do médico, que não é. Porque o que tem de médico ruim que se forma do mesmo jeito é feito para que tenha pouquíssimos profissionais, para que esses pouquíssimos consigam ganhar muita grana. E o que o Marco Feliciano também não está falando aí, nesse papo de se forma muito advogado, o que ele não te fala é que no Brasil, qualquer profissional com um nível superior ganha 3 vezes mais, pelo menos, brincando, só de ter nível superior. Então é claro que o cara vai tentar ter nível superior, porque todo mundo, obviamente, quer ganhar mais. O cara trabalhar. Sim, advogado é realmente uma profissão que tá difícil de arranjar emprego aí. Você não tem porquê, você fez todo mundo pensar que o cara ia ser... É claro que é o sonho de todo mundo, mas... É que tem um status, né, ser advogado. Há limites, há espaço, tem... Não. Ó, eu conheço advogados e eu vou dizer qual é o problema, por que advogado se fode tanto no Brasil, o novo advogado. Porque a OAB, e aí advogados, comentem aqui, a OAB tem uma precepadinha que ela limita
a publicização do trabalho do advogado. O advogado não pode fazer post no Instagram A, B ou C, porque senão os coleguinhas vão lá na OAB e denunciam o cara. Qual é o advogado que se mantém nessa? É só o advogado que já é herdeiro. O pai já era advogado, que ele já herdou o escritório fulano e ciclano advogados e tal. Inclusive, eu acho curioso, por que escritório de advocacia tem... Os nomes é sempre igual, né? Sempre sobrenome. Eu, se um dia fosse advogado, o nome do meu consultório ia ser algum nome criativo, sabe? Olha aí, ó, de Balotim. Minha esposa é advogada. Uma conhecida nossa meteu os loucos nessas regras de ética e tá aí lascada numas investigações, tá vendo? Então, tipo assim, é um sistema feito pro cara que é pequeno continuar pequeno, irmão. Então não basta ser só advogado. Tem que ter os contatos. Olha que bonito. Estados Unidos. Por que o seu amigo foi para lá e lá ele é valorizado? Porque esse tipo de serviço dele não tem ninguém lá que faça. Não tem. Você vai lá, eu tenho amigos nos Estados Unidos, o cara é pedreiro, o cara não sabe ler nem escrever, o cara tem carro mais bonito do que o americano. Ah! Ai, tomar banho, Feliciano. Que conversinha. O pedreiro tem carro mais bonito que carro de americano. Pô, para com isso. Pode crer? Por quê? Porque o americano inteiro, com essa visão aí também, o sonho americano, as esquerdas mandando, não, você tem direitos. Oh, sabe qual é o pior serviço americano? Por incrível que pareça, é trabalhar em banco. O miserável é um gênio! Aqui na minha cidade, houve uma época que houve um êxodo para os Estados Unidos. Então eu conheço muita gente que foi para os Estados Unidos. E não só eu que conheço não, galera. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar canais de brasileiros que foram para os Estados Unidos. Existe um muito grande chamado Realidade Americana, o canal do Carlinhos Troll. Ele tem vídeos do passado de quando ele chegou nos Estados Unidos. Lá ele trabalhava na construção, como a maioria dos brasileiros vão trabalhar. E cara, ele se fudia para um cacete. Por quê? Trabalha para um cacete, trabalha no sol. E o principal, imigrante, a menos que tenha muita sorte, e sorte é basicamente estar na Flórida, porque tem muito brasileiro, então você acaba falando português com outros caras, trabalhando para outros brasileiros. Mas em outros estados, o cara é discriminado pra cacete. O Carlinhos Troll tem vídeo dele sendo discriminado, do chefe dele chamando ele de macaco, irmão. E o Carlinhos Troll é branco, irmão. Lá do sul do país. Então vem me falar que o pior trabalho nos Estados Unidos é banco? Ah, Feliciano. O meu sonho na infância era trabalhar num banco, ser contínuo no Banco do Brasil. É porque sempre tem dinheiro no banco. Estabilizado, serviços. Nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalha num banco, lá um caixa, ele ganha infinitamente menos do que uma house clean, uma pessoa que limpa a casa. Pode crer. Por quê? Porque o americano não quer limpar. Tem esse preconceito, né? Ele quer trabalhar no escritório. Sim. Ué, não é o que está acontecendo conosco aqui. Você fala para mim, não, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser não, médico, você vai ser youtuber, você pô, vai ser, bem melhor. você pode ser. Aí você tira. Quem é? Não, você vai. Não, meu filho, você vai ser o melhor lixeiro da cidade. Ah, tá. Eu quero ver se o Marco Feliciano fala pras filhas dele, pros filhos dele, assim, ó, não. Você vai trabalhar em qualquer coisinha barata aí. Mas eu duvido. Você tá louco? Você vai ser o melhor pedreiro. Se você tiver uma mão de obra qualificada como pedreiro hoje, você ganha mais que um médico. Gente, vocês conhecem quantos pedreiros que ganham mais que um médico? Pedreiro, não é empreiteiro, tá? No mundo real, gente, pedreiro nunca vai ganhar mais do que um médico. Nunca vai ganhar mais do que um médico. Tá maluco? Quantas Porque casas aí pra construir? Pô? Não tem gente para construir. Sim. Entendeu? Então você vai desmotivando um povo, e isso é responsabilidade. Nós temos o SESC, o SESC que deveria oferecer emprego, oferecer ensino para esses meninos que querem trabalhar com energia, com encanador, eletricista, porque a sociedade precisa disso. Sim. Não tem robô ainda que faz isso. Ainda. Daqui a pouco... Esse é o problema, daqui a pouco vai ter, né? Então, vai ser seleção natural, vai matar todo mundo. Vai todo mundo perder emprego. Não vai, porque enquanto for mais barato contratar um ser humano, não vão contratar robô. Porque o ser humano... Existe uma outra dinâmica que esses caras querem mandar em gente, eles não querem mandar em robô. O robô não tem graça, eles gostam de mandar em pessoas. A gente tá caminhando pra todo mundo perder o emprego, ainda mais o Brasil, que nossa mão de obra é ultra desqualificada. Não é nada. Ó, isso aí é mais uma mentira que conta aí, que a mão de obra no Brasil é desqualificada, a gente é menos produtivo, isso é papo, a gente é produtivo pra um cacete, a nossa mão de obra, quando a gente tem a menor oportunidade, a gente não é nem só qualificado, a gente é criativo, tá? O problema é que não dão oportunidade. O que a gente vai fazer quando for mais barato importar um robô da China? Entendeu? O que eu vou fazer? Eu posso ter uma indústria com 100 mil trabalhadores, ou eu posso ter 10 mil robôs que não tem que pagar salário, que não tem que ver se está bem, que não tem segurança. Pegando um gancho na sua fala, vamos lá. Por que Vai comprar mesmo. Quanto é que custa um robô desse? que a China é esse monstro hoje? Eles pegaram. Porque a China tem um plano de governo para séculos.
e que envolve a população, e que inclusive no plano de governo da China existe uma regra que é uma economia que seja benéfica para todos e não só para um grupinho. O melhor do capitalismo e, entre aspas, o melhor do socialismo. Ah, não vem não. Não vem não. Vai falar com o Xi Jinping pra ver se o papo é esse. Não vem não, Feliciano. É a mão de obra mais barata do mundo. Sim. Também é mentira, não é mais isso não. Na Índia é mais barato. Tem um outro país aí, Vietnã é mais barato. Só que a China hoje, porque ela investiu nisso, ela tem uma coisa que esses países de mão de obra mais barata não tem. Ela tem tecnologia pra cacete. Então, ela já não é mais barato e ela entrega uma qualidade que os outros não entregam. Esse pensamento de que a China é mão de obra barata, pensamento antiquadaço, tá? Fica nessa aí. Acredita nisso e abre o 5G do teu telefone aí e vê onde é que ele vem. Não é mais. Já foi durante muito tempo. Olha aí, Mas não tem lei trabalhista. Sim, né? Tem também, papo. Eles são, inclusive, eles ajudam muito as próprias empresas, né? Tem poucas regras para as empresas Monarca, lá. eu tive lá na China. Não. Eu passei em lugares que é inacreditável. Passei numa cidade fantasma. Pode crer. Erigida, erguida, tá pronta para receber pessoas. Sabe pra que isso, Feliciano? De novo, é planejamento. O que os caras pensaram? Não, e olha que na China também tem isso. E eu tô falando isso aqui, gente, porque eu acompanho o Ele Jabô, eu acompanho o Felipe Durante, que mora na China. Mas qual é o lance da China? Eles entendem que, do jeito que a gente tá, daqui a pouco, a gente vai começar a ter esse problema de bolha imobiliária. Então o que a gente faz para poder controlar a bolha? A gente vai construir um monte de apartamento numa, entre aspas, cidade fantasma. Mas sabe o que vai acontecer? Quando as pessoas precisarem de casa e elas ficarem muito caras, vai ter disponível essa cidade fantasma aí pra galera morar. Já tem tudo a cidade. Só não tem pessoas. Só não tem pessoas. E olha que eles têm pouco, eles só têm 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. É tudo isso? Acho que não é A tudo China isso, não. quase já passa 2 bilhões e 300 ou 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Eu acho que isso não tá correto. Pode não. dá um Google aí. Eu acho que eles têm 1,5 bilhão de pessoas. Não. A China tá passando. A Índia tá passando eles em população. Exato. Sim, entendi. então Os foi assim que eu- asiáticos, né? Quanto É tem 1,4 chinês? bilhão, né? Então, assim, eu falei 2,4, era 1,4. 1,4 bilhão de É pessoas. muita gente. Sendo que 600 milhões trabalham no campo ainda. Não foram pra cidade ainda. E porque eles tentam ter comida com esse pessoal do campo. Sim. Né? E eles não conseguem produzir, não são autossuficientes nisso. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram o melhor do capitalismo, eles têm uma vida boa. Você chega em Pequim, em qualquer lugar, você parece que você está melhor que os Estados Unidos. Não, o Shenzhen, que você vê os Mas é claro que é. Não se engane, esse papo de achar que os Estados Unidos essa Coca-Cola toda não é má não. E faz tempo, tá? aqueles prédios futurísticos, não um, não dois, não 10, você vê 100 prédios futurísticos com umas praças muito loucas e os metrôs, você vai no metrô, é uma obra de arte incrível, é um país de primeiro mundo hoje em dia. Eles não têm problema com drogas, porque lá o tratamento é pesado. Sim, Se isso você- eu sou contra. Se você pegar lá a pessoa com... O usuário, ele é preso, se não me falha a memória, a primeira vez, 2 anos. A segunda reincidência é 5 anos. Caralho. Na terceira, é pena de morte. E a família paga o projétil. Com isso, Isso aí é uma mentirada. Eu aposto que é uma mentirada essa porra. eles botaram medo na população, a droga não entra. Mas por que fizeram isso? É. Fizeram isso por causa dos ingleses. É exatamente, que os ingleses viciaram a galera em ópio, né? Os ingleses, quando dominaram lá, deram o ópio para o chinês. E o ópio matou a China. Mao, quando assumiu, falou, a droga nunca mais. Aí é 880, é tolerância zero. Pode crer, pode crer. Então ele conseguiu executar essa forma. Então o país não tem droga, o povo é... Tem droga sim, tá? O Felipe Durante tem vídeo falando sobre isso, tá? É porque é caro. ordeiro, o povo respeita aquele governo, que é um governo esquisito, que até para nós cristãos é muito horrível. Lá vem. Naquele respeito, ele não tem outra escolha, né? Como se a gente estivesse aqui também, né? Então, e por aí vai. Então, veja só, mas nem eles têm o processo trabalhista. Então, eles têm emprego. Você consegue empregar. Se você emprega uma pessoa, você dá riqueza para o país. Então, eu volto àquilo que eu falei. No nosso Brasil, para mim, o maior problema que nós temos é essa questão trabalhista. Porque se não fosse a questão trabalhista, eu dei provas com números aqui. Imagina número se o tu governo deu? faz um projeto. Tinha falado isso uma Deu número nenhum, Feliciano. Para com isso. Bolsonaro e Rio, até o pessoal acha que isso é utopia, mas é um pensamento meu. Se você consegue negociar com os grandes conglomerados de empresa, falar para ele, olha, a carga tributária para um empregado é isso, é 1,8, vamos cortar isso desde que
isso que eu estou tirando aqui de imposto, você vai converter em mais um emprego na sua empresa. É que isso aí não funciona bem assim, porque não necessariamente ele precisa de mais uma pessoa. Não, exato. Mas é o pensamento de futuro, é o crescimento. Porque se você vai colocar mais uma pessoa trabalhando, você vai ter mais uma pessoa consumindo. Mas aí que tá, Feliciano. O capitalismo não funciona assim. As pessoas, esse papo de que as pessoas investem porque elas acreditam que vai dar certo, não vão. As empresas só vão no certo. E é por isso que países que são desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, China, o que eles fazem? O Estado investe para um cacete. Mas no Brasil não, é arcabouço fiscal. Sim, Pagando. Então, Mas tem que ser natural, tipo, ele tem que colocar uma pessoa ali porque ele precisa daquela pessoa, senão ele vai virar um estado com um monte de gente de cabide de emprego. Mas tá de ligado? qualquer forma, ele vai ter que pagar para alguém. Só que Tá. pagando para o governo não vira nada. Se ele fizesse dando um emprego para uma pessoa, Ou Claro que vira. Você acha que o governo faz o quê com imposto, Feliciano? Tá maluco? aumentando o salário dos funcionários, né? Tipo, não, mas aí também poderia ser. Mas se você dá o emprego, modificaria tudo o nosso sistema. Primeiro que vocês não dão emprego, amigo. Vocês precisam de mão de obra. Vocês não dão nada. Ó, toda vez que você escutar alguém falando que te deu emprego, é papo. Ele precisava do seu trabalho. e precisa de empregos. Acabaria o problema de emprego. Estou te dizendo, se cada 2 pagaria o terceiro salário, menos ainda, você teria um emprego para cada 2. 100 milhões, você teria aí 130 milhões de emprego. Mas no capitalismo não existe interesse no pleno emprego. Sabe por quê? Porque o que as empresas querem é ter exército de reserva. Porque se todo mundo tiver emprego, eu não vou querer trabalhar por um salário mínimo. Eu vou dizer, não, me paga 2, senão eu não vou trabalhar para você. Os patrões querem isso? Claro que não. Aqui nós temos 12 milhões de desempregados. Você absorveria 12 milhões de desempregados, seria 12 milhões de pessoas recebendo salário e pagando, e consumindo, o que não acontece. Não, pra gente seria ótimo, né? Sobraria 18 milhões para você trazer de fora. Eu acho que o problema é que não Papo é esse, hein? é só a lei trabalhista, entendeu? Eu acho que tem que fazer uma reforma conjunta. Porque você muda a lei trabalhista, que eu concordo com você que é insana e é burra. Mas você continua mantendo o imposto sobre a indústria do jeito que é, você mata a competitividade da indústria brasileira ali. Entendeu? A China, enquanto a empresa chinesa não tem o problema não tem o problema trabalhista, ou seja, paga o que ela quiser para o funcionário, e ao mesmo tempo não tem a carga tributária. Eu adoro esse conceito de paga o que quiser. Não é bem assim, tá? Também tem regra. Senão, você sabe que se depender só da empresa, ela vai pagar centavos. Que é insana e que prejudica a produção daquela empresa, como que o Brasil vai competir com a empresa chinesa? Não vai competir. Então a gente tá falando. Mas não vai competir, sabe por quê? Porque o problema do Brasil é que a gente não investe há muitos anos em indústria. Só investe em agro, que é a indústria primária. Se é que a gente pode chamar de indústria, tá? É bens primários. Quando se fala de indústria, que é verticalização de produção, não se investe. Dado ao fracasso, mano. Eu tentei no ano passado, foi até uma discussão minha com o Paulo Guedes, porque eu recebi uma demanda que eu achei que nunca ia acontecer. Produtores de alho do Brasil. Alho, você usa lá na sua comida. Você Sim, adoro alho, inclusive. Não sabe a riqueza que isso é. E o grupo de pessoas que representam os empresários do alho no Brasil vieram pedir para mexerem na questão tributária, como o Bolsonaro mexeu na questão dos jogos, de outras coisas mais, para mexer na questão do alho. Que é o que todo empresário faz no Brasil. E eu acho curioso como passa desapercebido e o Feliciano fica dando soluções que o imposto sobre consumo seja menor. É só imposto, é só benefício para quem já tem, sabe? É o famoso, o rico cada vez ficar mais rico, mano. Como se a solução fosse, se eu der mais dinheiro para empresário, a economia roda, e não é verdade. Você só cria uma ilusão. E historicamente o que a gente vê é que esses caras, cada vez mais, eles demandam o recurso do governo, ou seja, mais isenção fiscal. Só que chegar lá na frente, o que eles fazem com governos de esquerda? Dão um golpezinho. Então, essa estratégia de ficar dando para essa galera me parece muito equivocada. O alho tem tributo alto. O tributo não compensa fazer você plantar o alho aqui. Compensa trazer de fora. Entendi. Como se nós temos terra aqui? A gente compra alho de país que você não acredita. Então, e por quê? Porque nós não produzimos. Não produz por quê? Porque a carga tributária, eles facilitaram a entrada de fora e não ajudou o pessoal aqui dentro. Isso daria assim, empregos aos milhões, mas não Claro. tem. Milhões de trabalhadores na indústria do alho. Aí eu fui falar com o Paulo Guedes. Aí vem o pessoal do outro lado. Não, mas porque quem já está dentro do mercado não quer abrir para que os outros... Entendi. Não, tá um bom. protecionismo Não, tá bom, porque isso aqui, se campeões. mexer aqui, vai ter esse problema. Então,
O problema no Brasil, eu acho que é um problema de todo mundo, né? Todo mundo quer que mude, mas ninguém quer abrir mão de nada. Exatamente. Você Exato, Feliciano. Você mais uma vez descobriu o capitalismo. matou, é isso, exatamente. Não, eu quero que mude, mas eu não vou fazer minha parte, não. O governo que se. Nessa questão mesmo que eu falei dos empregos, imagine se alguém fizesse isso. Não, tá. Eu vou deixar de ganhar aqui um pouquinho menos, deixar de ganhar um pouquinho mais, mas para que ajude outra pessoa a entrar aqui dentro. Tá. Feliciano, você conhece algum empresário? Algum. E ainda que você conheça, é um número insípido, tá? Que os caras resolveram de bom grado assim, ó, vamos reduzir a nossa margem de lucro pagando salário melhor, porque isso não existe no mundo, cara, infelizmente. Se você tiver casos, é casos isolados. Isso não é generalizado. Infelizmente, se não for por força de legislação, o trabalhador, a classe mais pobre, só dança. Se tivesse isso, por exemplo, dentro de um sindicato, essa empresa tem quanto? 50 mil, tá? Com imposto, se tirasse um pedacinho aqui, se a gente deixasse de ganhar um benefício, colocaria mais 5 mil empregos. Se deixasse de ganhar mais um benefício. Ô trabalhador, se você abrir mão de seguro-desemprego, outro cara vai trabalhar para ganhar o mesmo salário de miséria que você ganha. Olha que legal. Ninguém quer abrir mão daqueles centavinhos que ele... Pode crer. Ô Feliciano, e se você sugerisse que você e seus colegas deputados recebessem menos salário, menos benefício? Esse papo não vem, né? Aí fica muito difícil mudar um país. Assista! Meus amigos, não é mole não. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia pra gente ficar biruleiro com essas coisas.